Olá, é hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Então, é o que nós estamos fazendo. E como hoje é meio de semana, é o dia em que a gente reserva para debates sobre relacionamentos, sentimentos, temas mais amenos, nós vamos discutir uma coisa que para muita gente é verdade, para outras tantas é mito. É o tal do beijo na boca. Dizem por aí, após o casamento, os casais antes tão ardorosos praticantes dessa carícia passam a evitá-la, né? O beijo na boca vai diminuindo depois do casamento, tá? Obviamente entre os casados, certo? E acaba quase que desaparecendo. Quando existe é o selinho, e nós não estamos falando de selinho, tá? Oi querido, oi querida. Não é esse beijo na boca, você sabe do que a gente está falando. Então, é verdade que o beijo na boca tende a desaparecer depois do casamento? Ou isso é mito? E outras duas perguntas. Se é verdade, por que isso acontece? Afinal de contas, o beijo na boca não é bom? E se não é verdade, por que existe esse mito? Né? De onde ele veio? Né? E por que tanta gente acredita nele? Vamos discutir a questão do beijo na boca entre casados? Está no ar o Vejam Só. Muito bem, este é o programa Vejam Só, uma oferta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E a gente gosta tanto da sua audiência que quer te mandar um presente por nos assistir. Você merece. Como só tem um, então a gente vai sortear. Para concorrer, tem que entrar no site do programa, vejamsó.com.br, e votar na enquete, tá bom? Mas tem que votar com sinceridade, viu? Eu andei olhando os resultados de enquete por aí, sei não. Alguns me surpreenderam positivamente, outros eu acho que... Aquele lá sobre ter medo de demônio endemoniado. Ninguém tem medo de demônio endemoniado? Então, minha igreja é enquete, porque tem muito crente na minha igreja que se apareceu um endemoniado lá, os crentes voam pela janela. Né? Literalmente falando, e não estou exagerando. Mas a enquete de hoje não tem a ver com demônio, tem a ver com beijo na boca. Vai lá e vota, tá bom? Para discutir o assunto sobre o beijo na boca após o casamento, está conosco a pastora Silvia Pietro Paolo Marinho, do Ministério Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastora Silvia, tudo bem com a senhora? Pastor, tudo bem. Obrigado por voltar ao programa. Eu que agradeço. Onde fica a igreja que a senhora pastoreia? Na Estrada das Lágrimas, número 4159, São Paulo, mas é quase divisa com São Caetano do Sul. Perto da ponte? Perto da ponte, Ponte Preta. Tá certo. Muito obrigado pela presença da senhora. Do outro lado, voltando ao programa, depois de um tempinho, eu acho que esse ano é a primeira vez que ele vem, pastor Jaziel Botelho, fundador e presidente da Missão Jovens da Verdade, cartunista, né, gosta de fazer charge, humor, música, tudo. E é conselheiro de casais também. Seja bem-vindo, pastor Jaziel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, se melhorar, estraga. Beleza. Como é que a gente faz para achar o irmão? É só entrar no Google e falar Jaziel Botelho. Vai. Google Maps. Não, eu estou lá em Arujá, cidade pequena, porém decente. Arujá fica na Dutra, depois de Guarulhos. Moro no acampamento Jovens da Verdade há 40 anos. E é lá que nós estamos, lá com o nosso ministério. Legal. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer e uma honra. Vamos lá, vamos ver a matéria que a repórter Jéssica Nunes, que gosta muito de beijo na boca, imagino eu, né, solteira, preparou para o tema de hoje. Vejam só. O beijo é uma demonstração de afeto entre as pessoas e existem diversos tipos. Com isso, alguns especialistas dizem que a falta dele, do beijo, é um alerta de que a afetividade está em baixa entre os casais. Pois o beijo e o abraço são considerados os maiores elementos que medem a temperatura amorosa entre os casais. Quando o casal está feliz, beijar é um ato espontâneo e recíproco. A vontade surge do afeto ou
Mas se o casal já entrou naquela de ir levando o relacionamento por conveniência, eles se habituam a trocar farpas, ao invés de trocar beijos. As despedidas com aquele beijinho automático, seguido de um tchauzinho, e as chegadas com um oizinho, não são gestos de carinho. São chavões que fazem parte de um ritual sem sal. O ponto alto de qualquer relacionamento amoroso é o beijo na boca, como muitos defendem. Ele provoca reação no corpo inteiro, despertando o desejo sexual. Mas há quem discorde de tudo isso. A pastora Sara Shiva afirma que o contato físico durante o namoro, como beijos na boca, é motivador para crises futuras no casamento. De acordo com ela, o correto é que os relacionamentos se iniciem pela amizade e não com beijos. A questão é, entre as várias coisas que acontecem depois que a gente se casa, há uma que não é muito discutida: o beijo na boca. É isso mesmo, pois vários assuntos como desejo sexual, romantismo, rotina, traição e até problemas financeiros já disseram que podem destruir um casamento. Mas e a falta de beijo na boca? Pode acabar com ele, o casamento? É verdade ou mito que o beijo na boca após o casamento diminui muito? Vamos discutir esse tema hoje no programa Vejam Só. Acompanhe. Muito bem. Aí, né? A gente vai discutir todas essas questões e mais algumas que não foram abordadas na matéria de abertura. E você participa da discussão ativamente pelo site vejamsó.com.br. Vai lá e vote na enquete. Pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, mais uma vez está conosco. A senhora é casada, né? O seu marido é o pastor da igreja? Isso. A senhora é casada há quantos anos? 10 anos. Só? Novinha. Sou novinha. Ainda está em lua de mel? Então não dá. Novinha, não dá. Você trouxe a pessoa errada. Porque a senhora ainda deve curtir muito, né? Namorar e tal. Não, eu curto mesmo. Então eu curto mesmo. Mas não é porque são 10 anos, hein, pastor? Porque tem muita gente com muito menos tempo de casamento que não curte mais. Então não Como é que a senhora responde a pergunta tema de hoje? É mito ou verdade? Eu respondo que, infelizmente, na maioria das vezes, né? Não dá para generalizar completamente, mas de um modo geral, é verdade. Diminui. E por quê? Assim, são alguns fatores, né, pastor? Mas eu vou falar, assim, alguns, né? Só para abertura. Eu acredito que antes do casamento, o homem, ele tem o beijo na boca até para... Ele usa o beijo na boca até como uma estratégia, até como uma forma de demonstrar quem ele é, para despertar desejo na parceira, para dar uma ideia para a parceira como será a relação sexual deles, né? Então, antes do casamento, eu acredito que o beijo para o homem, que é muito diferente da mulher, né? Seja isso, junto com a paixão, né, pastor? Porque a paixão, né, é o combustível de muitas coisas. Para a mulher, eu acredito que antes do casamento, o beijo é o conto de fadas, né? Então, mulher é assim mesmo, é romântica, então fica pensando no príncipe, nos beijos, né? Porque o beijo na boca faz a mulher se sentir amada, faz a mulher se sentir desejada. Mas depois, quando o casal se casa, essa conquista para o marido já não é tão necessária. Deveria, né? Mas não é tão necessária. Então, eu acredito que, junto com a rotina do dia a dia, junto com a chatice das esposas, porque as esposas tendem a ficar mais chatas depois que se casam, as mulheres, aliás, né? Tendem a ficar mais chatas depois que se casam. Por que elas ficam mais chatas? Ai, pastor. Bom, eu creio que a rotina do dia a dia sufoca um pouco a mulher, e a mulher espera erroneamente do homem coisas que não são do homem, né? Então, a mulher faz milhões de coisas ao mesmo tempo, é verdade, mas Deus criou assim. Não é que o homem tem defeito. O homem, no meu ponto de vista, foi criado para outra coisa, para outra finalidade. Essa multitarefas foi algo dado para nós.
Então é natural que nós façamos. Só que a mulher, quando o homem não faz essa multitarefas, né? Não faz 1000 coisas ao mesmo tempo, quando ele não corresponde, está esperando, ela começa a ficar chata. E fica chata mesmo, pastor. E aí, então, o beijo não tem clima. E daí eu acredito que isso colabore para o homem que já não é muito romântico, porque uma minoria dos homens são românticos, né, pastor? Então, a rotina, a falta dessa necessidade de conquista, essa chatice, eu acho que faz com que o homem vá deixando isso, né? A mulher dele já conhece ele, já sabe como ele é sexualmente. Então, assim, uma das reclamações, né, das mulheres é exatamente essa. O meu marido, quando ele chega perto de mim, ele me toca, ele não me beija. Então, e aí nós temos um outro problema dos casais, né? Os maridos se queixam que as mulheres não são tão adeptas do sexo como eles gostariam. Mas também eles não as beijam. Então, ela não se sente amada. Então, para a mulher, embora muitas coisas mudem para o homem, para a mulher ainda continua desejando o príncipe encantado. Ainda que beija na boca, né, pastor? Por que ela não dá? Bom, depois a senhora responde. Depois. Agora vamos ouvir a parte masculina, outro especialista em relacionamentos, pastor Jaziel Botelho, que é, como eu falei na apresentação, fundador e presidente da Missão Jovens da Verdade. Ele é conselheiro de casais e é nessa condição que ele está aqui principalmente hoje. É pastor. Casado há quantos anos, José? 42. Vai errar que você apanha em casa. 42 anos de casado, né, com a irmã Ivone. E como é que você responde a pergunta do tema? Você acha que é verdade ou é mito esse negócio? Eu pensei que você ia dizer que eu era especialista em beijo, rapaz. Como é que eu vou saber? Não, essa parte eu não sei, não. Não. Vá. E nem quero saber também. Eu acho que... disser. Depende do beijo, né? Acho que um pouco é mito e um pouco é realidade. Você sabe que há vários tipos de beijo, né? Há o beijo fraterno, né, que a gente dá a amigos, irmãos, que depois foi criado o ósculo santo, né? O ósculo santo. Você fala em ósculo santo, está caindo o cenário aqui atrás. O ósculo santo também é um beijo de carinho, né, entre irmãos. Tem o beijo erótico, que provavelmente é isso que você está falando, né? Tem o beijo traição, que Judas deu em Jesus. Ah, o beijo de Judas. O beijo traição, né? É verdade. Você pensa que é uma coisa e é outra. E tem o beijo gay também, né? Eu não sei se vai falar do beijo gay. Não, esse nós não vamos falar. Esse é em outro canal. Tem dado muita polêmica, né? Graças a Deus, você dá queda também. Bom, então... Sabe que caiu a Babilônia. Teve um pastor presbiteriano que foi pregar na minha igreja domingo, e ele leu lá o texto de Apocalipse que fala, caiu a Babilônia, não sei o quê. Depois ele disse, caiu mesmo. Vocês viram que o ibope da Babilônia desabou, né? Da novela Babilônia. Eu não tinha percebido essa sacada do Marcelo. Aliás, um ósculo santo, pastor Marcelo Coelho. Continua. Então, agora, eu creio que o problema do beijo na boca, a gente fala na boca, mas é o beijo de língua, enfrenta uma dificuldade do nosso conceito de sexo. Da outra vez que estive aqui, eu falei alguma coisa assim. É como se a gente tivesse na cabeça um programa pirata. E a nossa cabeça funciona como um computador. Então, você vai pôr nos programas e você vai, né, no celular, os livros e tal, e você tem toda a navegação, o que você precisa. Então, mas colocou-se na nossa cabeça como se fosse um programa pirata. A gente tem preconceitos com a sexualidade, com o sexo. E o beijo é quase como o ato sexual. Talvez seja a parte do ato sexual que pode ser mostrado. Mesmo assim, muita gente fica constrangido. Você beija na boca a sua esposa na frente dos outros, lá na igreja? Não. Não é? Não tem nada demais, mas é uma coisa meio constrangedora, entendeu? Então... Tem a ver com intimidade, né? Intimidade, exatamente. Então, e a gente... Alguns acham por isso, alguns acham errado. Não só
em público, mas também na intimidade. Mas depois de casado? Depois de casado. Errado? Errado. Os preconceitos dependem da cultura e não necessariamente seja crente ou evangélico. Dependendo da cultura da pessoa, acha nojento. Porque a boca, esse é o lado negativo, ela é a parte do nosso corpo mais contaminado. Sim. Mas essa contaminação também tem seu lado positivo e negativo, né? Então, por exemplo, se você fala para um pré-adolescente, adolescente hoje já está, outra parte, mas um pré-adolescente ou até uma criança sobre um beijo de língua, nossa, coisa mais nojenta, que tem isso aí. Agora, é claro que o beijo erótico, eu não saberia te dizer quando começou isso. Eu acho que começou com Adão e Eva. Deve ter sido, claro, lógico. Porque é uma expressão de desejo da outra pessoa, né? E isso, quando você vai à Bíblia, porque a questão não é o beijo, é o que está por trás disso aí, né? Então, a Bíblia nos fala positivamente do beijo, né? Eu queria até ler aqui, que eu tenho como referência, o livro de Cântico dos Cânticos, que fala da sexualidade, positivamente. Tá, e olha como é que começa o texto. Ó, beije-me bem na boca. Sim, pois o seu amor é melhor que o vinho, mais fascinante do que os mais finos perfumes, e etc, etc. Começa o texto, começa o livro, a abertura. Beija-me bem na boca. Então, acredito que quando a gente namora, né, que a gente quer beijar, eu muito na boca no meu namoro, por causa da nossa educação, né? A Ivone foi educada com um americano que falava assim, ó, você tem que namorar com um sinaleiro. O sinaleiro dela era verde, amarelo e vermelho, entendeu? Então, verde era para carinho, amarelo para carícia e vermelho para o ato sexual. Então, quando, né, não é só o beijo, mas a mão boba, ia lá e a Ivone falava para mim, olha, Josiel, sinal amarelo, eu tinha que recolher minha mão boba. E beijo, eu acho que eu beijei a Ivone na boca, assim, uns 3 meses antes de casar, uns 2 meses, quando a gente já estava noivo. E só beijei porque disseram para ela que antes de casar tinha que beijar na boca. Se gostasse, podia casar. Se não gostasse... Ainda bem que ela gostou, hein? Eu acho que ela gostou porque a gente se casou. Hoje em dia existem vários ministérios que dizem que só pode beijar no altar, né? Na hora do casamento. Exatamente. Você é a favor? Eu acho que não adianta ser a favor ou contra, viu? Vai ser... Quem quiser beijar, a coisa mudou tanto, rapaz, que não tem mais como... Antes os pais controlavam isso, a gente podia controlar. Hoje a coisa tá meio difícil, porque hoje não é beijo, é a relação sexual, sim. Né? Mas a pergunta que eu te fiz esses ministérios que dizem você só vai beijar pela primeira vez no altar, você acha isso uma orientação positiva ou negativa? Deixa para o próximo bloco que eu já estourei o tempo aqui. Vai pensando aí. Bom, eu vou perguntar a mesma coisa para a senhora, tá? Imaginei. Vamos lá. E você? Agora é sua vez. Cadê a minha enquete? Está aqui. Vai para o vejamsó.com.br e vai votar na enquete. A pergunta é, qual o principal motivo da diminuição do interesse pela troca de beijos após o casamento? A gente está falando de beijo na boca, lógico, não é selinho, beijinho, enfim. Primeira resposta, falta de interesse por sexo. Casou, viu, então, falta por interesse por sexo. Segunda resposta, brigas. Terceira, rotina. E a quarta, não sei, ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o brinde da grade, que hoje é
a camiseta e a caneca. Estão aí para você ver. Todo mundo quer a camiseta, todo mundo quer a caneca e todo mundo deveria querer estudar na grade. Academia Teológica da Graça de Deus, fazer o curso bíblico que está presente em mais de 600 lugares no Brasil e muitos outros cursos que a grade tem em alguns lugares. Música, inglês, espanhol usando a Bíblia, que é a língua brasileira de sinais, aquela com as mãos, né? Tem o curso de capelania, tem o curso de evangelismo, tem o curso para obreiros, tem o curso de teologia, tem o curso de análise bíblica, de escatologia, tem uma infinidade de cursos diferentes. Dá uma ligadinha amanhã para 3115-0819, em São Paulo, 011-315-0819, e conversa com a Carla e com as amigas dela para pegar o endereço da filial da grade mais próxima de você. Combinado? Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, e é aquele momento gostoso do programa que a gente vê você, né? Nós criamos esse quadro já faz um tempo e tem sido muito bom. Então, o que é que você vai fazer? Você vai bater uma fotografia de todo mundo que assiste ao Vejam Só na sua companhia e vai postar essa no Facebook/programa Vejam Só, tá bom? E aí, a gente vai ver todo dia um punhadinho do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E no fim do semestre a gente vai sortear um brinde para alguém que participou. Hoje a primeira foto vem lá das Minas Gerais, da cidade de Morada Nova de Minas, né? É a Camila e o Davi, olha lá, né? A Camila e o Davi estão assistindo ao Vejam Só, né? O Davi com certeza não tem idade para assistir ao programa, mas está junto aí, né? Deve ser a mamãe, mas pode ser a irmã, né? Pode ser a tia, tá aí. Valeu, Camila. Ele e o Davi, eles moram em Morada Nova de Minas. A segunda foto vem da capital do Paraná, Curitiba. É a Geni Spínola, outra jovem assistindo ao programa, né? Valeu. Será que já está frio em Curitiba essa altura do ano? A foto vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Maraú. É a Luciana Menezes, né? Tá aí, Luciana. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá? Do lado da gente aí, literalmente falando. A quarta foto é do Marcos Pereira dos Santos. Ele mora em Macaíba, Rio Grande do Norte. Lá tá calor. Pode ter certeza. Rio Grande do Norte, Macaíba, lá tá calor. E ele tá aí assistindo, inclusive, o anúncio da Oiti. Olha que legal. Da capital paulista, nós temos o Osias Venâncio, né, que é nosso telespectador e que fez o selfie dele aí, aqui de São Paulo. Valeu, Osias. E para terminar, voltamos a Paraíba, agora em Itabaiana, a Valda e o Eudes, que estão lá na Paraíba, em Itabaiana. Valeu, Eudes e Valda. Deus os abençoe. Você já fez o seu selfie? Manda para nós aqui, tá? facebook.com/programa Vejam Só. Bom, no bloco anterior, a gente estava falando de beijo e tal, e eu fiz uma pergunta, vou começar colhendo a resposta da pastora Silvia, depois do pastor Jaziel. Eu sei que o tema é beijo na boca depois do casamento, mas o que a senhora acha dos ministérios, inclusive um deles foi mencionado na matéria de abertura, mas não é só da Sara Shiva, tem muitos ministérios que promovem a corte e outros nomes, tem um monte de nomes aí, né? Em que não há contato físico entre os namorados e noivos. E o beijo, contato físico, o máximo é andar de mão dada, o braço dado. O beijo na boca, o primeiro beijo da boca, segundo esses ministérios, deve ser dado no altar quando o ministro diz, pode beijar a noiva. A senhora gosta desse tipo de coisa? Eu entendo esse tipo de coisa. No nosso ministério nós não temos, né, esse ensinamento. Assim, só no altar e tal, né? Mas quando eu aconselho os jovens, né, os namorados, os noivos, o beijo é muito íntimo mesmo, pastor. E ele acende o casal. Então o problema, do meu ponto de vista, não é nem o beijo, assim, não seria o beijo, mas o que vai acontecer porque os casais se beijam. Então, se o casal não tem então nós não vamos beijar, né? Nós não vamos nos beijar. Eles não vão fazer questão de ficar sozinhos,
né? Porque eles podem estar com outras pessoas, podem estar num lugar mais movimentado, mas quando o casal se beija, ele começa a se afastar no namoro, não é assim? Se afastar dos outros. Dos outros, dos outros. Vai querer mais privacidade. Por quê? Porque eles querem se beijar, só que foi falado na abertura que o beijo é o termômetro e gera muita intimidade, e é muito íntimo mesmo. Eu não sei se o pastor se lembra, o pastor vai se lembrar que foi um filme de muito sucesso, Uma Linda Mulher, né? Ela era uma prostituta e ela era uma prostituta, mas beijar na boca ela não beijava, não é? Por quê? Porque para a mulher realmente tem um peso muito grande. Para a mulher tem um peso muito grande. E é muito íntimo mesmo. O pastor Jaziel fez uma pergunta para o senhor beija, né, a sua esposa? O senhor disse que não. O meu marido, não adianta nem eu chegar perto dele para beijá-lo na frente de alguém. Ele tem pavor. É impressionante, né? Então, o beijo é íntimo mesmo. E o beijo acende muito o casal, o beijo, ele demonstra muita coisa. Então, eu creio que se puder, o quanto puder evitar, seria ótimo. Mas como que nós vamos fazer isso dentro das igrejas? Então, talvez essa regra só no altar seja mais uma precaução, né? Do que uma determinação tem que ser no altar. Tá bom, ok. E o pastor Jaziel Botelho, o que pensa disso? O senhor é conselheiro de jovens há uns 60 anos, mais ou menos, né? Infelizmente. Por que infelizmente? Porque agora já estou passando o bastão, né? Mas a Bíblia diz que as cãs são tão honradas e tal. Mas assim, os jovens não aceitam mais a orientação, o ensino de quem já é. Esses ministérios que proíbem contato físico quase total, né, deixam pegar na mão só e tal, você acha isso legal? Caramba, eu nunca participei disso aí. Eu participei de uma missão que... Então, eu fico meio revoltado, porque tratava a gente como se a gente fosse tarados. Não deixava a gente chegar perto da menina, era uma vigilância o tempo todo, entendeu? E, assim, e o que é proibido, é aí que o jovem... Isso depende da faixa etária. A questão do beijo, por que é gostoso antes do casamento? Primeiro, porque é proibido, porque já que não posso ter relação sexual, pelo menos o beijo. Depois do casamento, o beijo praticamente fica para a relação sexual, tanto que o casal não se beija na frente dos outros. Meu pai não beijava a minha mãe. Uma vez meu pai, já idoso, beijou minha mãe na mesa e os filhos fizeram uma festa, uma farra. Né? E não era beijo na boca, não. Era um beijo no rosto, né? Então, acredito que a gente tem que tomar cuidado com os adolescentes, né? Porque o adolescente não sabe. Esse negócio de falar para o adolescente usar camisinha, por exemplo, para não faz relação sexual, mas usa camisinha. Não usa. Entende? Então, os pais têm que cuidar, orientar, não dizer que proibir beijo ou dizer que é uma coisa errada. Esse é o problema, que na hora de ensinar para os nossos filhos sobre sexo, em vez de a gente ensinar que é uma coisa tão maravilhosa, tão positiva, tão boa, que vale a pena preservar, vale a pena guardar aquilo para ser usado no momento certo, entendeu? Então, a orientação que a gente dava era assim, precisa ter carinho no namoro, carícias para depois do casamento, né? Não é hoje, antigamente também teve jovens que tiveram cuidado e teve jovens que não tiveram cuidado, né? A gravidez de uma moça que sem ser casada não é de hoje, é de muitos anos, de sempre, né? Então, agora, o foco que você está colocando é depois do casamento. Por que diminui o apetite sexual? Porque não é só o beijo, não. É o apetite sexual. Por exemplo, a gente fez uma enquete
geralmente, antes era assim, os homens reclamavam que as mulheres não queriam fazer sexo. E aquela acusação, a velha acusação que o homem só pensa naquilo. Mas interessante, aqui em São Paulo, tivemos um encontro de casais, onde fizemos essa enquete. Quem reclamou foram as esposas, que os maridos não queriam, não tinham tanto apetite mais. E daí nós continuamos, e entre outras razões, era a questão do cansaço. O cara trabalha demais, chega em casa cansado e não tem o apetite sexual. Entende? Então, e como o beijo está ligado ao sexo, eu acredito isso. Agora, o que a gente tem, como eu e minha esposa, a gente trabalha na excelência dos relacionamentos, do casamento, não em ser bom o casamento, mas ser excelente, então a gente orienta essa questão do beijo. Por exemplo, eu beijava o selinho, né? Quando ia sair, Então, a gente tem orientado para agarrar sua esposa e beijar. Se vai sair, não na frente dos outros, mas por incrível que pareça, é difícil. Pastora Silvia, a senhora concordou aqui com o pastor Jaziel quando ele falou da enquete do encontro de casais, que as mulheres estão reclamando que os homens estão negando fogo e tal. É verdade. Como é que foi essa história na sua experiência? Não, então, a gente tem percebido que tem aumentado esse tipo de reclamação. Que antes era o inverso. Ainda tem, né, aquele problema que o homem deseja mais, ainda é maioria. Mas hoje nós tratamos muitos mais casos de mulheres que reclamam que o marido não deseja tanto sexo como ela gostaria. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nós já estamos depois da meia-noite, então dá para fazer. Não? Estamos chegando perto da meia-noite. Deixa eu contar uma piada sobre isso. A mulher falou para o marido assim: bem, me procura mais. Daí ele virou para ela e falou assim: mas também você não se esconde? Então, é isso aí. Mas né? é isso aí mesmo, então, viu? Não, tem outra piada. Deixa eu contar, porque eu Conte, ué. sei que o humor aumenta a audiência, né? Os caras, três amigos estavam pescando. Aí os dois olharam para ele e falaram: mas você nunca veio na pescaria, rapaz, tua mulher nunca deixa, como é que você conseguiu, você veio agora? Eu falei: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Minha mulher foi no shopping e assistiu um filme, 50 Tons de Cinza. Daí ela chegou em casa, me chamou para o quarto, tirou a roupa, mandou amarrá-la na cama, pôr uma venda nos olhos e falou para mim: agora você pode fazer o que você quiser. Rapaz, não deu outro. Peguei minha vara de pescar e vim pra cá. Que maldade! Maldade! Ela deu aval, né? Ai, fala sério. Bom, a pergunta é, a senhora falou que as mulheres estão reclamando e tal, mas elas sabem, elas agem de algum modo para despertar o interesse dos maridos? Né? Porque as mulheres vivem reclamando. Toda mulher que vem aqui falar de relacionamento, ou você está aqui ou você está aqui, fala sempre: os homens querem tudo muito no automático, eles não cultivam, se eles querem dormir com a mulher de noite, ele tem que ir logo de manhã cedo, levar café para ela na cama, voltar com uma flor e bombom e não sei o quê. Tá bom, tá. Nunca retruquei. Vai ser comigo hoje. Né? Não, também não. Mas eu quero ver o outro lado. Então a mulher está reclamando que o sujeito não está interessado, mas ela desperta o interesse dele ou ela fica esperando que... Né? Então, pastor, eu creio que são coisas. Eu creio que isso da chatice da mulher, pastor, é verdade. Assim, é verdade. Assim, eu me esforço para não ser. Já levei correção do Senhor por causa disso. Eu me esforço para não ser, e eu convivo com outras mulheres, a gente vê, a gente percebe. Então, depois do casamento, muda tantas coisas, né? Então, a moça antes do casamento sempre tão apaixonada, sempre tão melosa, sempre... Depois do casamento, ela age diferente. E não adianta pensar que o marido vai aceitar bem aquilo que o marido não vai aceitar. Ele pode conviver com aquilo, vai fazer o quê, né? Mas isso
não quer dizer que ele está aceitando e que está despertando interesse nele. Falando assim, parece que eu estou fazendo uma defesa dos homens, mas não é isso, não é isso mesmo. Mas isso, pastor, acontece. Então, tem uma palavra, eu não me lembro agora onde está, mas diz assim, que nós mulheres, nós precisamos ser como Sara foi. Está em Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Ok. Chamar o marido, sim, mas não é nem essa parte para a mulherada não ficar ofendida, né? Se falar isso, a mulherada fica ofendida. Mas diz que as mulheres têm que ser amáveis no falar e dóceis. Isso tem me chamado a atenção, pastor, porque isso não é comum. No dia a dia, dentro de uma casa, isso não é comum. E isso retrai o homem. Não retrai, pastor? Claro que retrai. Retrai. Então, retrai. A piada que ele contou, por que você não se esconde, é porque o marido gostaria que a mulher se escondesse, sumisse. Não. Então, mas em contrapartida, o homem se esquece que a mulher ainda não é isso. Não é um conto de fadas, não é o príncipe, não é isso. Mas mulher é mulher. Então, não precisa levar o café da manhã na cama, nada disso. Mas uma palavra, um gesto de carinho, assim, rapidamente, se o pastor me permite, nós fomos para um encontro de casais, que eu comentei com o pastor, e lá tinha, para fazer uma declaração. E o pastor Marinho, ele caprichou tanto na declaração, porque ele nunca capricha na declaração. Aqueles eu te amo, sabe aquelas declarações assim que a gente não quer ouvir? A gente quer um pouco a mais, né? Ele caprichou tanto na declaração que eu disse assim para ele, eu vou plastificar. Eu vou plastificar esse papel. Aí eu brinquei com ele. Aí agora, quando eu falo, você não vai fazer uma declaração? Ele falou assim, eu já fiz no retiro. Quer dizer, aí eu falei, essa declaração vai valer 6 meses. Porque nós gostamos disso, pastor. E isso, o que a mulher fala que o marido tem que preparar antes, é verdade. É preparar o ambiente, do mesmo jeito que a mulher também precisa. Mas uma palavra de carinho, um cheiro perto, passa a mão no cabelo se está passando pela esposa. Às vezes o marido está sentado com a esposa na televisão, eles não tocam um no outro, não encosta. Então, quando vai para o leito, a mulher está completamente apagada, está fria. E daí o homem não beija. O homem não beija, quer dizer, ela não se sente... O pior para a mulher é não se sentir amada. Então tá bom. Então por que o homem não beija, Josiel? O homem não beija por várias razões. Por isso que a gente trabalha com esse negócio da excelência. Não, a pergunta, deixa eu só completar para o telespectador. O homem vai para o leito, não beija a mulher, mas quer o sexo. Porque ele não está muito interessado nas preliminares. Ele quer o orgasmo, ele quer os finalmente, entendeu? Então, isso reflete em toda a área sexual. E depois do casamento, o que acontece? No dia a dia, há um desgaste, o relaxo do próprio homem, o relaxo da própria mulher, a maternidade, os filhos, o trabalho dia a dia. Isso tudo vai acabando com o romantismo, né? A gente tem que renovar sempre, lutar. Isso é uma luta para... É que nem uma fogueira. Você acende uma fogueira... E com o tempo o fogo vai acabando e vai virando cinza. O que é que você tem que pôr mais lenha? Pôr mais lenha. Então, o beijo, por exemplo, tem outras... Você, para beijar na boca, você tem que desejar. Questão do mau hálito, higiene. Uma das coisas mais ruins para o casal é a questão da higiene. Você pega o modelo de relação sexual, de relacionamento homem-mulher em Cântico dos Cânticos, Salomão, é uma coisa assim regada não é só higiene, depilação, mas tudo quanto é perfume, não é? Então, aquilo ali, a relação é uma festa, é um banquete. Ora, as relações depois dos casais em geral, vai virando uma rotina, vai ver uma coisa assim, entendeu? Não é mais aquilo esperado que é uma festa, é um acontecimento, entendeu? Então as carícias são as mesmas coisas, as preliminares, o homem, a gente tem que aprender a ter as preliminares, a curtir.
Mas há tantos tabus, questão de posição, entendeu? Hoje, essa questão de sexo oral, sexo anal, entendeu? Vira uma questão assim. Então, para mim é isso. Tem que se tirar o programa pirata que está na nossa cabeça e colocar o programa bíblico. Quando você estuda o livro de Cântico dos Cânticos, aquilo é uma coisa de louco, mas nem Kama Sutra, chega nem aos pés, né? Essa questão do 50 Tons de Cinza, que agora eu ainda não assisti, estou resistindo, entendeu? Mas, para mim, questão de violência não tem razão, não tem sentido. Mas tem de mulher que você citou, que você mesmo contou na piada, que a mulher queria ser amarrada, vendada, não sei o quê, e aí? Pois é. Bom, eu não gostaria que tem a questão do masoquismo, né, e do sadismo, né? Então, o sexo é uma coisa tão complicada, Heber, que eu fico pensando assim, a gente não sabe nada, a gente vai morrer sem saber. É um mistério, como diz o apóstolo Paulo. Sei lá. Quer dizer, como é que você sente prazer apanhando, né? Boa pergunta, pastora. Por que as mulheres estão tão fissuradas com esse filme? Porque as mulheres, pastor... É melhor apanhar do que ser indiferente, né? Ô, doido! Não acredito que você falou isso. Um tapa dói. Mas é melhor um tapa do que a indiferença. A indiferença. Sabe que eu concordo com você? É meio esquisito. Não, eu já vi um monte de mulher dizer isso. Dizer em termos, né? Tá muito descontente com o marido, mas se ele reagir mal, assim, der um tapa ou falar um palavrão... Não, agarrar ela e jogar na cama, um sexo selvagem... Aí, estranho isso. Os caras não levam nada a sério. Bom, a senhora, por que o filme está fazendo tanto sucesso entre as mulheres? Se as mulheres gostam de apanhar, então é verdade que aquela história bate que eu gamo? Pastor, assim, eu vou tentar resumir, porque isso daria Vi. Não vi. E nem pretende ver, né? Não vou ver e agradeço a oportunidade para falar para as mulheres cristãs não assistir. E nem ler o livro? Nem ler o livro. Uma colega sua disse que devia ser o livro de cabeceira das crentes. Bom, pastor, eu vou falar a sinopse do livro. É uma menina mal amada, cheia de complexos, que encontra um homem que é, assim, vou resumir bem. Que ela deseja, então para ela ter daquele homem um pouco de amor, um pouco de carinho, que não é o que ela tem, porque ela apanha dele, né? Então ela se submete a qualquer coisa. Para mim, isso é desejar muito pouco. Para mim, isso é esperar de um homem muito pouco. Eu acho um absurdo. E o que acontece hoje, pastor, é que as mulheres, elas entraram por um caminho... Porque existe uma guerra ideológica, né? Aí, que na verdade ela é mais espiritual do que uma guerra ideológica, que as mulheres precisam ser, que as mulheres precisam fazer, que as mulheres precisam acontecer. Então elas estão querendo coisas que só têm piorado a vida delas, particularmente. Então, antes elas só cuidavam do marido e do filho, agora elas cuidam do marido, do filho, da carreira. Elas cuidam de um monte de coisa. Chegam em casa cansadas, estressadas, enfim. Então, elas estão querendo muitas coisas e, em nome dessas muitas coisas, se submetendo a muitas coisas também. Um relacionamento desse de migalhas, eu acho um absurdo. Se tem quem gosta, né? Não é meu caso, mas se tem quem gosta com mais força, né? Um sexo mais agressivo, isso já é problema de cada um. Agora, dentro daquele contexto, do jeito que ela recebia, eu preferiria ficar sozinha. Não, inclusive, eu não assisti, mas no fim ela não aceita. Ela rompe o contrato com ele. E é o primeiro filme, é uma trilogia. A coisa vai piorar, entendeu? Agora... Você leu o livro? Eu não li, não. Mas sabe, só para acrescentar, pastor, assim, o que eu fico mais indignada, das mulheres desejarem isso. Elas querem, nós, né, queremos
salários iguais, queremos as mesmas posições, os mesmos direitos. Não estou dizendo que isso não é válido. Eu creio que muitas coisas foram válidas, eram necessárias. Quando não se faz bem uma parte, né? O que o inimigo faz? Ele pega uma verdade, que a mulher era muito inferiorizada mesmo, ele pegou essa verdade e transformou no outro, que é o que acontece hoje. O que eu não me conformo é as mulheres almejarem isso. Provavelmente, porque esse tipo de coisa as excita. Mas um pouco aí é fantasia, não é? A fantasia. Porque não é bem amada, pastor? Porque não é bem amada. Porque não tem uma vida sexual boa, porque não é bem amada, porque você fantasiar, você ser capacho na mão de alguém, ser humilhada, para mim é porque não é bem amada. Desculpa, pastor, só para Por que você acha que isso é fantasia? Então, a sexualidade é como eu falo, você não tem aquilo maravilhoso, não é? Então, as fantasias vão para várias, né? Você acha que fantasia é bom ou ruim no relacionamento? Fantasias positivas, entendeu? Quando você lê em Cântico dos Cânticos, a linguagem poética que é fantasia, não é? As comparações e tudo mais. Algumas bem estranhas, né? Então, tem o bom senso, entendeu? É por isso que o casal é que tem que caminhar para uma excelência. E tem uma coisa, por exemplo, eu já estou na terceira idade. Você está falando de sexo pensando nos 10 anos dela, não está pensando nos 40 meu. Estou com 67, entendeu? Estou naqueles dias onde dirás, não tenho nem os contentamento. Tá certo. Entende? Então, imagina, o esforço meu é diferente de um casal de 5 anos de casado, 15 anos de casado. O meu esforço de 40 anos tem que ser muito melhor, muito maior. Eu e a Ivone, nós temos que esforçar muito mais para que a gente não perca, senão a gente vai virar só 2 amigos. Você sabe que casais dormem até separados. Quartos separados, por causa de um ronca. Eu falo para Ivone, você pode roncar à vontade dentro do meu ouvido, mas não vai sair de perto de mim. A gente dorme abraçado. Eu faço questão, eu sei que é ruim. A tendência, quando a gente vai ficando mais velho, tu no teu cantinho e eu no meu, tal. Mas a gente luta para terminar os nossos dias de uma forma maravilhosa, entendeu? Não é fácil, é isso que eu te falo, não é fácil. No próximo bloco a gente vai ler as mensagens postadas no site até a hora da gravação. Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, e nós estamos recebendo aqui o pastor Jaziel Botelho, que trouxe, nós vamos mostrar para você agora, a questão do Ministério Sustentável. O que é esse encontro aí, pastor? Esse encontro é para pastores e líderes de jovens e adolescentes. Como o assunto agora da política e no mundo é sustentabilidade, nós emprestamos esse tema para o Ministério Sustentável, porque o Ministério com Juventude, quem lidera logo abandona, não sustenta e não é sustentável. Então a ideia de quem trabalha com jovens fica pouco tempo e... Fica pouco tempo e já vai embora, ou então quem trabalha com jovens não está tendo seu ministério sustentável. O que a gente faz? Se sente sozinho, abandonar, largar lá. Vai lá e cuida deles. Mas também assim, o que eu faço com meus jovens? O que vai sustentar o meu ministério? Com todas essas mudanças, né? Dessa pós-modernidade aí, o que faz? Por exemplo, os meus métodos de trabalho com jovem não servem mais hoje, que eu aprendi, né? Então, meu filho Marcos já está percebendo isso, que tem que renovar, buscar os princípios das Escrituras, mas com as mudanças, um ministério sustentável, seria mais ou menos isso. Legal. E vai ser quando? Vai ser agora,
29 a 31 de maio, final de maio, né? E vai ser lá em Arujá, no acampamento, os preletores, Marcelo Gualberto, quem conhece da MPC, o Paulo Júnior, de Sal da Terra, Ariovaldo Ramos, que é um teólogo, o Paulinho Souza, que é um palhaço, o Nelson Júnior, que é o Decidi Esperar. Desse que é esse Ele ministério aqui? já. Então, muito jóia. Eu Decidi Esperar é esse que fala para não beijar. É um dos. Né? Então, beleza. Então, quem quiser informações, vai ser no final do mês de maio. Basta entrar em contato com o Jaziel. O contato do Jaziel e do pastor Jaziel está no vejamsó.com.br na aba Convidados, tá bom? Até a hora da gravação, chegaram algumas mensagens aqui. O Luiz Fernando, da capital paulista, diz assim: o principal motivo da diminuição do beijo na boca após o casamento é porque já começou tudo errado desde o começo do namoro. Um namoro egoísta, onde os namorados só querem extrair o prazer do corpo alheio, onde o prazer da carne vem em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Desse jeito só pode afundar mesmo. Vejam que muitos casamentos terminam em divórcio por esses motivos. Os namorados só olham para o corpo um do outro e só após o casamento que vão olhar as qualidades. E na maioria das vezes eles veem que entraram em uma canoa furada. O Felipe, da capital paulista: durante o namoro, não se pode beijar na boca, pegar no seio da namorada ou acariciar seu corpo, pois não é apenas a fornicação que é pecado, mas também tudo que provoca o desejo da fornicação. Agora, após o casamento, é obrigação do marido beijar na boca da sua esposa, no seio dela, e acariciar seu corpo e sussurrar elogios no seu ouvido. Vejam que o namoro santo leva a um casamento santo e feliz. Então, tá bom. Eu vou pegar a mensagem do Felipe. Pastora Silvia, vamos lá. Pois o pastor Jaziel também fala. Não é verdade que acontece esse tipo de coisa? A esposa está lá, sei lá, cozinhando, ou fazendo um café, ou lavando louça, ou alguma coisa assim, ou até assistindo televisão, que seja. O marido chega, vai por trás, dá uma fungada no cangote dela, tal, passa a mão no cabelo. Não é verdade, mano, que a maioria das mulheres falam: o que você está querendo? Você riu porque você já viu isso acontecer, não foi? Não, aqui lá em casa ela passa a mão em mim, eu falo: o que você está querendo? Tá vendo? Mas eu ia dizer isso. Quando a esposa chega pro marido e leva faz um agradinho, assim, ele já, opa, você está querendo, no caso, né, comprar alguma coisa. Que tipo de romance que ela quer, então, com um tranco desse, um coice desse? Mas então, pastor, será que a experiência dela é de todas as vezes que ele se achegou dessa forma é porque ele queria sexo? Porque... Ué, e não era? Então, mas mulher não quer ser tocada só na hora do sexo, pastor. Mas não está falando, não é que vai ser naquele momento. Então. Pode ser ali 10 minutos. 5. Então, mas é isso. Pois é. Então, às vezes a mulher fala, ele só me enxerga, eu escuto muito isso, ele só me enxerga dessa forma. Não teria problema nenhum em enxergar. Forma. É isso que eu queria questionar. Qual o problema dele ver? Ele não está olhando para as outras dessa forma, pastor, porque ele vai olhar para alguém dessa forma. E é verdade. Se ela não quer que seja para ela, então ela está empurrando o nego para outra mulher. Isso é verdade. Eu falo para algumas mulheres, né, que eu sei, né, que assim, que tem é difícil, né? O marido precisa muito mais vezes do que ela e tal. Eu falo: você não está ouvindo o que eu estou dizendo, né? Depois você vai vir aqui para orar, para tirar a mulher adúltera da tua casa. Eu sempre falo, né? Mas assim, pastor, nesse caso, nesse exemplo que o pastor deu, não tem problema nenhum que isso aconteça depois. Mas ela precisa se sentir amada. Mulher precisa se sentir amada. Olha, uma dica que eu dou para vocês homens. Se a mulher se sentir amada, você tem praticamente tudo dela. E mas praticamente nada de dinheiro que ela vai cobrar. A diferença entre amar a esposa e ela se sentir amada. Exatamente. Como assim, muito gritante. Porque se você perguntar para todos os maridos: você ama a sua esposa?
dificilmente um vai dizer que não. Todos eles amam, e amam de verdade. Amam como provedor, como defensor, entendeu? Como o sexo e tudo. Mas a mulher, o jeito dela a se sentir amada é diferente do jeito do homem. Hoje a psicologia tem estudado como é que é a cabeça do homem, como é que é a cabeça da mulher. O exemplo clássico homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que é uma história que os homens vieram de Marte e as mulheres de Vênus, eles se encontram aqui na Terra, se apaixonam, mas falam línguas diferentes. A linguagem do homem é diferente, o jeito do homem sentir é diferente da mulher. Hoje, para eu e Ivone, a gente tem sido muito beneficiado, porque hoje eu entendo mais a Ivone como mulher, igual às outras. E coisas pequenas me irritavam e a gente brigava muito. Hoje não, é só entender que é assim e ponto final. Então, por isso que a gente precisa conversar, estudar, ter esses movimentos de encontro de casais, né, de palestras, de livro, ler. Os casais, em geral, vai na intuição, no instinto. Você vê mulheres com mentalidade de sexo, é uma coisa de louco, entendeu? Que não tem nada a ver. Então, e homens também. Quando é uma coisa maravilhosa, não tem um prazer maior, entendeu? Por exemplo, esse negócio de beijo na boca... A Bíblia diz que o mel está escondido embaixo da língua, o mel e o leite... Alguns ficam assim, caramba, eu falei, já tentou pôr a língua embaixo da língua da sua esposa para pegar o mel? Que isso? Entendeu? Tem casais que ainda tem problema com posições sexuais, depende só papai e mamãe, entendeu? Então, é muito difícil, eu acho que vai continuar difícil com toda essa liberação sexual da televisão e tudo. Você ainda vai encontrar casais que vivem aquém da sexualidade e do carinho, entendeu? Espero que essa nova juventude, por isso que eu tenho muito cuidado de criticar a sexualidade dessa nova juventude. Espero que quebrem esses tabus, né? Porque é uma pena, casais que vivem a vida toda, vivem só 20%, 30% de toda a sexualidade que poderiam. Aí vem os perigos, como ela estava falando. O cara não tem, ela não tem o cara, ou o cara não tem ela na sua plenitude, aí vai trabalhar e vem aquela menininha cheirosinha, entendeu? Do lado dele, ele pensa assim, esse avião aqui e eu com aquele teco-teco lá em casa. Eu estou falando assim negativamente, mas eu trabalho mais a questão do positivo, de dizer, olha, procurem a excelência em todas as áreas e principalmente na área sexual. Agora, Não, eu vou ler aqui, depois eu pergunto para a senhora. Jair de Lima Alves, de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, o casal precisa se exercitar bastante para manter acesa a chama do casamento. Então, é normal as queixas sobre a diminuição de beijo na boca após o casamento, visto que, em alguns casos, a libido diminui e, com ele, há a falta de interesse por sexo. Daí a necessidade de terapia para casais com mais frequência. Daniel de Goiânia, em Goiás. Na fase do namoro, existe o encanto natural de conquistar o amor, usando todos os recursos do romantismo, onde todo casal manifesta seu carinho na sublimidade do beijo, de onde são as palavras de sincero desejo de se unirem para sempre. O Daniel é poeta. Com o casamento, quando um dos dois teve que realizar maior esforço para conquistar o esposo ou a esposa, o ímpeto de se ter uma intimidade mais intensa parece não ser o mesmo. Mas nada que impeça de terem sempre momentos íntimos e sentirem toda a intensidade do amor que os uniu com beijos, cabendo ao homem criar momentos de cativar a sua amada, bem como a mulher ser receptiva e por vezes tomar iniciativa com a sua sensualidade saudável. Walter Cardoso, de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na verdade, beijar na boca para muitas pessoas é algo de certa forma considerado nojento. E por isso, muitos casais, depois do casamento, não se beijam. Talvez também porque perderam o gosto e prazer em beijar alguém. Ou a rotina do dia a dia, muitos fazem sexo e não se beijam, outros beijam aquele beijo tipo selinho. Mas, ao meu ver, o fato de casais não se beijarem não é sinal obrigatório de que o casal acabou ou que não exista mais amor. Mas, para responder à pergunta do programa, acredito que realmente diminuiu sim o beijo na boca. Por outro lado, aumentou muito as relações sexuais.
apesar desse fato parecer um paradoxo, pois todos, em tese, acreditam que se há sexo, tem de haver beijo. Sei lá, né? Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro. Enquanto o cara está beijando, não está falando besteira. Pelo contrário, hoje aumentou o desejo. Vejam só, é um tal de selinho para cá, um tal de selinho para lá. Saiu na mídia recentemente o Galvão beijando o Bial. Credo, ô Emílio. É um tal de homem beijar homem, mulher beijar mulher. Um beijo para todos os internautas do site, para quem quiser. O beijo serve para tudo. Pode ser um sinal de amor ou traição. Veja o sinal que Judas fez. Cuidado com o beijo. Vou beijar minha velha. Aproveita e beija sua esposa agora. Eita, Emílio. Jailton Faria de Araújo, Norbiate, Americana, interior de São Paulo. Eu acho que depende muito do casal. Depende, né? Mas, enfim. Agora, a pergunta que eu queria fazer para a senhora, antes da gente chamar as entrevistas, é a seguinte. A senhora está representando as mulheres aqui, o Jaziel está representando os homens, né? É muito comum, inclusive eu abordei isso no Weber Diz, sobre o tema de hoje, tem o Weber Diz, que está no vejamsó.com.br, no Weber Diz, e tem também no meu blog, né? No webercocarelli.blogspot.com.br, gravei uma opinião sobre isso. É muito comum as mulheres, depois que se casam, engravidam e tal, e o interesse delas pelo marido como homem diminui bastante. Elas querem que o marido seja o protetor, o provedor, o sustentador, enfim. Mas como homem, o amante não. Como amante diminui muito o interesse. E eu já vi várias vezes, inclusive aqui no programa, as mulheres ficarem indignadas quando o homem diz, não devia ser assim. Como? É um troglodita, um homem das cavernas, um compreende. Por que a mulher acha que o homem tem que mudar igual ela mudou quando ficou grávida? De onde ela tira essa ideia? Então, pastor, eu não compactuo com esse pensamento, tá? Sei não. Não. Eu quero perguntar pro teu marido. Pode perguntar, pode perguntar. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Eu tenho 3 filhos, mas meus, assim, nascidos de mim, 2. Tá. Né? Eu penso assim, pastor, eu acho que tudo, né? O pastor falou várias coisas aqui, tá certo, com razão, mas tudo é o relacionamento do casal. Então, eu quero viver bem com meu marido, eu quero. Então, eu preciso fazer coisas que o agradem. Mesmo que essas coisas não sejam totalmente o que, por exemplo, o meu marido ama Fórmula 1. Às vezes eu sento para assistir Fórmula 1 com ele. Não, agora até gosto, né? Mas não como ele, mas para agradá-lo. Então, o marido não tem essa necessidade. Nós sabemos, homem, depois que se casa, que o pastor falou que não liga muito para as preliminares, ele já deita pensando no ato. Mas a mulher precisa de beijo. Então, o marido quer fazer a esposa feliz? Beija. Então, eu acredito que o problema é esse. É você respeitar o seu cônjuge, você querer viver bem com ele. Então, esse caso que o pastor falou é a mesma coisa. Pastor, olha, posso estar enganada, né? Eu não sei se fisiologicamente tem uma explicação para isso. Eu acredito que com alterações de hormônio, a libido pode mudar em um período. Eu acredito. Mas isso não é perpétuo. Isso não é perpétuo. Não, veja bem, deixa eu explicar. O Jaziel tem muito mais experiência que ele, vai falar mais do que sobre isso. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: a mulher engravidou ou acabou de dar à luz e tal, é evidente que um monte de coisas mudaram nela, na cabeça dela, e parará. Por um período, pelo menos, então, né? Mas esse período arrasta-se por meses a fio. Mas está errado, pastor. Então. Mas isso está errado. Então, é isso que eu estou dizendo, pastor. A mulher, ela precisa entender. Eu preciso amar meu marido. Meu marido precisa se sentir amado. A palavra do Senhor diz que se os cônjuges se apartam por um tempo que não é devido, está dando lugar ao diabo. Não é isso que a palavra diz? Capítulo 7. Então, pois é.
né? Então, mas isso também é uma coisa natural da natureza. A mulher, depois que tem um filho, ela não quer saber mais do, não é verdade, do marido. Pastor, não é verdade, pastor. Eu, pelo menos, não sou assim, né? Isso é natural. Só não faz isso quem não age por instinto. Então, você pode ver como as mulheres ficam com os filhos e os homens vão embora. A quantidade é muito grande. Mas então, pastor... Por exemplo, no caso, quando eu tive meu filho com 2 anos de casado, hoje eu não oriento, pelo menos, para esperar um pouco mais, 5 anos, 4, 5 anos, para ter o primeiro filho. Por quê? Porque a mulher, quando tem seu filho ou sua filha, é 100% para ela. Acabou. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu fiquei com ciúmes e até cheguei a quase rejeitar meu filho, entendeu? Aí Ivone falou, mas você vai rejeitar seu filho? Mas por quê? Porque ela era minha. Agora não é mais minha, é dele, entendeu? Então isso tem que ser conversado. Exatamente. O casal tem... a gente não se prepara para casar, Heber. Até hoje, poucas igrejas têm curso para noivos, entendeu? Os casais não leem e enfrentam o casamento sem preparo. Não buscam conselhos. Não é só em sexo, nem finanças, em educação de filhos, em relacionamento. É uma loucura. É verdade. Eu estou curioso de saber o que a Jéssica ouviu quando entrevistou as pessoas. Ela é solteira e tal, tem todos aqueles sonhos de princesa e blá blá blá. Vamos ver. A gente quer saber se é mito ou verdade que o beijo na boca diminui depois que você casa. Pra falar a verdade, eu nunca gostei de beijo na boca. Não. Então é só selinho mesmo. Que tudo diminui, o amor continua. Só que você termina acostumando com a presença daquela pessoa ali, não mais como no início do namoro. No início do namoro você quer beijar, você quer ter mais relação, mas tudo com o tempo vai diminuindo. Mas o amor continua. Não sei, acho que com o passar do tempo tem outras coisas melhores do que um beijo assim na boca. Mas você acha que isso não pode prejudicar um relacionamento, alguma coisa assim? Lá em casa não prejudicou em nada. Estamos casados há 28 anos. Hoje demos um beijão enorme na cozinha, foi maravilhoso. Eu acho que a correria do dia a dia diminui, mas não some não, fica bom. Eu não sei quando que eu tive esse beijo na boca depois de casada. Verdade. Nunca beijou depois que casou? Não. Quando eu era solteira, sim. Mas e quando namorava com seu marido agora? Aí era diferente. Depois de... Não diminui não. Quanto mais beijo, o casal é melhor. Mais romantismo. Então, faz muito bem pro casal. Vocês perceberam, pastora, que tem algumas mulheres que não gostam de beijo, não. Não sentem falta do beijo na boca depois de casado. E ficam jogando a culpa nos homens quando vem aqui no debate. Mas isso é educação. Educação, imagina os nossos avós, o teu avô, entendeu? O que ele ensinou Meu avô era um sem vergonha, safado, pilantra. Sim, mas eu na hora de ensinar, fala que sexo é malandragem, é coisa feia, é ruim, é pornográfico, entendeu? Então, o Jorge Amado tá certo quando escreve, né, Gabriela. O cara tem a esposa santa em casa para educar os filhos e quando ele quer se divertir, quando ele quer ter prazer, ele vai no Bataclan, entendeu? Aí até hoje isso está no nosso inconsciente lá, regendo nossos relacionamentos. Mas então, é ensinamento mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então nós precisamos ensinar. Eu ensino. Na igreja elas sabem. Eu sempre falo, uma vez uma moça muito bonita, ela tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 41 anos, ela tem mais ou menos a minha idade. E ela, uma moça loira, assim, bonita mesmo. Então ela começou a ficar firme, se converteu, começou a ficar firme na igreja e tal. E aí um dia ela veio perguntar para mim, pastora, eu queria te fazer uma pergunta, porque depois que eu me converti, eu tenho usado roupas assim, ela não usava roupa escandalosa. Não, mas ela não usava. Mas ela ficou bem mais modesta, né? Ela não fazia questão nenhuma de se arrumar mais, né? E meu marido tem reclamado, né? Então, assim, eu queria saber de você. Eu falei, eu vou ser o que eu creio. E falo isso para todas as mulheres.
Se antes de se converter você era de um jeito, se você se converter, você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor amante, melhor esposa, melhor mãe, você tem que ficar mais bonita, você tem que ser melhor. Porque agora você tem acesso a coisas que você não tinha. Né? Então, e esse é o papel de ensinar. De ensinar Olha, não faz muito tempo uma mulher casada, nossa, assim, uma mulher madura já, né, equilibrada, disse pra mim, eu não gosto de fazer sexo com meu marido. Eu falei, não é verdade. Não, isso não é verdade. Às vezes, para resolver alguns problemas, a pessoa pega essa frase, sabe? Eu não gosto, eu não sinto muito prazer, eu não sinto muito desejo. Eu falei, foi sempre assim? Porque se foi sempre assim, você não deveria nem ter casado. Não foi. O que mudou então? O que mudou? Foram as circunstâncias, mas isso a gente tem que consertar. A gente tem que ajeitar. Agora, eu não gosto de fazer... Você não ama o seu marido? E daí nós, né, se estendeu a conversa e tal. E glória a Deus, houve uma mudança, mas porque a pessoa fica pensando isso. Eu não gosto, eu não sinto prazer, eu não preciso. Agora, uma população são os crentes e outra população é a mulher em geral, os casais em geral. Eu penso mais nos casais em geral. Né? Porque se for pensar só nos casais crentes, então você tem a diferença entre as mulheres da modernidade e as mulheres do passado, da pós-modernidade. Quer dizer, os casais que têm assim 5, 10 anos de casamento têm uma mentalidade sobre sexo completamente diferente do que uma mulher que é casada há 20, 30 anos. E as que estão mais ainda, que são as vovós, a coisa é completamente diferente, entendeu? Bom, a gente está discutindo aqui a questão do beijo na boca após o casamento, que diminui e tal, e estamos vendo aí várias questões importantes. Tem tempo ainda? Eu acho que nós estamos chegando ao final do programa. Bom, uma coisa que eu tenho notado no meio evangélico, já que você falou dos crentes, é uma expectativa das esposas cristãs que se esfriam com o marido porque perde o interesse, culpa dele também, mas porque ela realizou o sonho, não vai mais ser solteirona e virou mãe, então pronto, certo? Pendurou a chuteira e espero que o marido não as traia porque ele é crente. Isso estou cansado de ver. Mas isso é errado, né? Tô cansado. O que tem de mulher que vem para a igreja onde tem campanha sobre o casamento para ter o marido de volta, vem buscar o marido de volta na campanha, por que não buscou na cama? Também na cama, né? Também na cama, né, pastor? Também na cama, né? Não, porque não é só cama. Buscou na cama, a senhora entendeu? É buscar em casa. Não faz nada para mudar, espantou o marido e vem querer que o Espírito Santo resolva o problema dela. É verdade. Mas então, isso aí é evangélico, isso aí é de crente, mas não é bíblico. Exatamente. Porque o casal bíblico, a proposta bíblica é que o casal cristão ou crente devia ser exemplo até para os casais que não fossem crentes. Mas é o que eu digo, pastor, a mulher tem que ser melhor. O senhor usou cantares e é isso mesmo. Eu falo, gente, para quem é casado, tem coisa mais maravilhosa do que o sexo? Você não paga nada por isso, te dá prazer, tá com a pessoa que você ama, né? Eu sei que tem tudo do dia a dia, tem a rotina. O pastor Antônio Cirilo, né, acredito que o pastor conheça, ele costuma dizer, o tempo é inimigo da paixão. Verdade. A paixão entre homem e mulher, a paixão por Jesus, né? Porque quando a gente se converte é diferente, o tempo é inimigo da paixão. Mas nós precisamos nos exercitar no casamento, com a nossa vida com o Senhor. Agora, se você abre mão, eu não gosto de fazer sexo com meu marido, eu não vou procurar minha esposa, ela está sempre chata. Eu acho que o casal que se ama tem que se esforçar para viver bem. Bom, e o nosso tempo agora acabou de verdade. Pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, muito obrigado por ter mais uma vez atendido o nosso convite. Sempre e o pastor Jaziel Botelho, fundador e presidente da Missão Jovens da Verdade, escritor, conselheiro. Missionário da CEPAL Missionário da CEPAL, né? Conferencista. Obrigado por ter vindo, pastor. Pois é, então a gente fala para os casais, beijem e beijem bem, e muitas vezes. Vai levar o kit
da grade, a Maria das Graças Pires, de Queimados, no Rio de Janeiro. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.